Tudo bem, meus amigos? Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um novo sermão, né? O pregação. Já fazia um tempo que eu não fazia. E o último foi mês passado. E hoje nós vamos voltar a fazer. E agora as mensagens vão ser mensais. Vai ser uma vez por mês, tá bom? Para quem participa dos meus grupos, recebe o link para assistir ao vivo pelo Zoom. Para quem não faz parte dos meus grupos, vai poder assistir aí pelo Face ou também pelo meu canal no YouTube. A mensagem de hoje tem como título Por que poucos serão salvos? Eu não vou utilizar slide, hoje vai ser só a Bíblia. Então, pegue aí sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia, procurar alguns versos, tá? Ok? Muito bem. Antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos dar início, tá bom? Então, convido você a fechar os olhos e levar o pensamento a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para ouvirmos a Tua santa palavra. Quero pedir que o Senhor me use como Teu instrumento para transmitir essa mensagem, tudo que eu venho falar seja verdadeiro e que o Senhor abençoe os ouvintes por meio dessa mensagem, que nós possamos tomar decisões importantes na nossa vida e pedimos a companhia dos teus anjos, do Espírito Santo, com cada um de nós, para que tudo que for falado aqui seja aproveitado, seja para o nosso crescimento espiritual. E é isso que nós te pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, o tema da mensagem é Por que poucos serão salvos? Nós vemos em toda a Bíblia, né, que sempre a minoria, sempre o povo de Deus foi a minoria. E a maioria não era povo de Deus, né? Ou, em outras palavras, sempre a minoria foi dos salvos, o grupo dos salvos, né, dos filhos de Deus, e a minoria, né, e a maioria foi do grupo dos filhos do inimigo, que estão no grupo dos perdidos, tá? E aí nós vamos entender, baseado em alguns textos bíblicos, porque poucos serão salvos, né? Eu quero começar contando um pouco da minha história. Eu nasci na igreja e aí estão os meus pais aí, até por coincidência, está aqui minha mãe, meu pai. E eu tive esse privilégio, né, de crescer na igreja e a princípio eu estava na igreja por causa da influência deles. Mas depois que eu cresci e passei a tomar minhas próprias decisões, né, eu poderia ter escolhido me afastar da igreja, mas tive meus momentos de rebeldia nesse período, claro, principalmente ali na adolescência, na juventude, mas nunca me afastei completamente. Deixa eu dar uma melhorada aqui na iluminação. Eu nunca me afastei completamente de Deus e da igreja, tá? Então, como eu disse, a princípio eu estava na igreja por causa dos meus pais, mas depois eu permaneci na igreja porque pela minha própria escolha, né? Eu entendi que a igreja que eu fazia parte era a igreja verdadeira. E eu entendi isso baseado
nos meus estudos. Então, eu tenho contato com a Bíblia desde pequeno, né? Lia a Bíblia desde pequeno e aprendi a ler bem cedo, com 5 anos eu já estava lendo. Então, durante todo esse período aí eu tive contato com a igreja, com a Bíblia, tá? Quando eu cheguei na minha fase adulta, né? Qual era a minha situação dentro da igreja? Eu era um membro regular da igreja, mas eu só eu só estava na igreja, né? Eu não atuava na igreja, não fazia as coisas, não participava ativamente. Eu só estava na igreja. Eu ia lá, assistia o culto, voltava para casa e assim ia, né? Mas por volta dos 20 e poucos anos, ali mais ou menos 23 anos, Deus começou a me incomodar e colocou no meu coração o desejo de estudar a Bíblia com as pessoas, né? E ensinar para as pessoas aquilo que eu tinha aprendido durante os anos, né? Aquilo que Deus tinha me revelado ali desde ah, desde novo, né? E e Deus me deu essa oportunidade. Eu comecei a estudar a Bíblia por volta dessa idade, né? Comecei a estudar com as pessoas. Não lembro quem foi meu primeiro estudante, mas desde então eu comecei a compartilhar com as pessoas as verdades da palavra de Deus que eu conheço desde pequeno, certo? Hoje eu estou com 37 anos, já estudei a Bíblia com várias pessoas, já vi algumas histórias de libertação e de transformação, né, dessas pessoas com quem eu estudei a Bíblia, mas infelizmente a maioria dos finais não são felizes, né? Ou seja, a maioria das pessoas com quem eu estudei a Bíblia não teve um final feliz, né? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ou desistiu antes de terminar os estudos. Inclusive, eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu começo a estudar. Eu digo, olha, a chance de tu desistir até o final é muito grande. Teve até um rapaz que disse que isso não ia acontecer, mas não demorou muito e isso aconteceu. Mas ele quer voltar a estudar a Bíblia, graças a Deus, né? Mas a maioria das pessoas não termina, elas desistem antes de terminar os estudos, ou quando termina, ela não se decide pela verdade. Por que que isso acontece, meus amigos? Na mensagem de hoje eu vou listar alguns motivos que eu creio que respondem essa pergunta. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas que têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus, ou elas desistem, ou elas não se decidem pela verdade? Então, pegue sua Bíblia aí, abra em Lucas 13, tá? O Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 23 e 24. O tema da mensagem é por que poucos serão salvos. E você vai ver que nesses dois versos aqui, Jesus vai confirmar isso, tá? Que poucos serão salvos, ok? Lucas 13, 23 e 24. Diz assim, e alguém lhe perguntou para Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante, né, que quase sempre Jesus não respondia as perguntas de forma direta. E na maioria das vezes Jesus respondia com uma outra pergunta. Nesse caso aqui, Jesus não respondeu com outra pergunta, mas também ele não respondeu diretamente, porque a pessoa perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E aí o que que a gente espera? Qual é a resposta que a gente esperava? Sim ou não, né? E o que que Jesus responde? Jesus
dá um conselho para a pessoa que serve para nós também. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procuraram entrar e não poderão. Então, apesar de Jesus não ter respondido de forma direta, mas a resposta de Jesus nos dá a entender que a resposta para essa pergunta que a pessoa fez para ele é sim, são poucos os que são salvos. Por quê? Porque Jesus disse que aquela pessoa deveria se esforçar por entrar pela porta estreita. E Jesus disse que muitos procurariam entrar por essa porta estreita e não poderiam. Então Jesus está respondendo que sim, que poucos serão salvos. Tá? Então, aqui já está o primeiro ponto. Por que poucos serão salvos? Primeira coisa, a salvação é para poucos. Quando eu digo que a salvação é para poucos, eu não estou dizendo que as pessoas são predestinadas para a salvação e outras para a perdição, tá? Eu quero dizer que são poucas as pessoas que querem se esforçar por entrar pela porta estreita. Ou seja, são poucas as pessoas que querem lutar pela sua salvação, em outras palavras, tá? Esse é um primeiro ponto, porque poucos serão salvos. A grande maioria das pessoas não está disposta a lutar pela sua salvação, não está disposta a se esforçar para entrar pela porta estreita. Essa porta estreita que conduz à salvação, à vida eterna. Tá? É interessante que tudo na vida nós conseguimos por esforço, mas a salvação, que é a coisa mais importante que nós podemos obter nessa vida, muitos querem obter a salvação sem se esforçar. Não dá, né, meus amigos? Nós precisamos nos esforçar. Ok? Vamos para segundo ponto agora. Está em 1 João, capítulo 4, verso 6. 1 João, está lá no final da Bíblia, né? 4, o verso 6. Vamos lá. Vamos ver o segundo ponto aqui. Diz assim, ó, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que poucos serão salvos, meus amigos? Segundo esse verso, poucas pessoas estão dispostas a ouvir a verdade de Deus. Tá? Vamos ler de novo? Nós somos de Deus, diz o apóstolo João. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, quem conhece a Deus ouvia ali a mensagem dos apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então, quem não era da parte de Deus não ouvia a mensagem dos apóstolos. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, vejam, poucas pessoas estão dispostas a ouvir a verdade de Deus. E qual é o motivo que o apóstolo dá? Ele diz: aquele que não conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Isso quer dizer que aqueles que não conhecem a Deus não ouviam, tá? Então, segundo item poucas pessoas estão dispostas a ouvir a verdade de Deus. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus. Por não conhecer a Deus, elas não querem ouvir a verdade de Deus, tá? Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto agora. Está lá em João 18. Agora é o Evangelho, tá? O Evangelho de João, capítulo 18. Versos 37 e 38. Encontraram? Vamos ler.
João 18, 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Terceiro motivo, meus amigos, porque poucas pessoas serão salvas, é porque somente aqueles que são da verdade estão dispostos a ouvir a voz de Jesus. Vamos ler novamente aqui para a gente visualizar isso? Jesus disse assim para Pilatos: Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus veio para dar testemunho da verdade. Jesus não veio para dar testemunho do erro, do engano, da mentira, tá? Veja a importância de você estudar a Bíblia para conhecer a verdade. E aí Jesus diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, somente aqueles que são da verdade é que ouvem a voz de Jesus. Então, esse aqui é um terceiro ponto, porque poucas pessoas serão salvas. Somente aqueles que são da verdade é que estão dispostas a ouvir a voz de Jesus. O que determina se você é da verdade ou não são as suas próprias escolhas, tá? Não é Deus. Como eu falei lá no início, Deus não nos predestinou para a salvação ou para a perdição. Então, Jesus diz que aqueles que são da verdade ouvem a sua voz. O que determina se eu sou da verdade ou não? São as minhas escolhas, tá? É se eu escolho cada dia me relacionar com Jesus, se eu escolho cada dia estudar a palavra de Deus, se eu escolho cada dia orar, se eu faço as escolhas corretas, então essas escolhas me fazem ser da verdade. E se eu sou da verdade, eu vou ouvir a voz de Jesus. Se eu não sou da verdade, eu não vou querer ouvir a voz de Jesus, ok? Quarto item agora, está em João também, capítulo 8, versos 32 e depois pula para o 47, tá? Verso 32, verso bastante conhecido, bastante citado agora, mas não aplicado, né? Mal aplicado. João 8, verso 32, Jesus disse o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai agora para o verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha só, forte isso aqui, né? Então, o quarto ponto, porque poucas pessoas serão salvas, é porque poucos querem conhecer a verdade, porque não são de Deus, tá? Jesus disse aqui, Jesus havia falado antes, né, que quem conhece a verdade será liberto por essa verdade. Mas, na sequência, Jesus vai dizer, aqui no verso 47, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ou seja, quem é de Deus ouve essa verdade. Mas Jesus diz, por isso não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. Então, por que que aqueles homens, aqueles líderes religiosos judeus, não davam ouvidos a Jesus? Jesus disse, porque eles não eram de Deus, tá? Por não serem de Deus, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, as palavras de Deus, portanto, eles não estavam dispostos a ouvir a verdade. Então, o quarto ponto, porque poucas pessoas serão salvas, é porque poucos querem conhecer a verdade, porque não são de Deus. E, mais uma vez, o que determina se você é de Deus ou não são as suas escolhas, tá? Não é Deus quem determina isso. São as suas escolhas que vão determinar se você é de Deus ou se você não é de Deus. Se você for de Deus, Jesus disse que você vai estar disposto a ouvir as palavras de Deus e ouvir a verdade.
Se você não é de Deus, você não vai estar disposto a fazer isso. Quinto e último ponto, o item, né? Está em João 8 também, verso 44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O quinto motivo, meus amigos, porque poucos serão salvos é porque poucos estão dispostos a se firmar na verdade. O ser humano, ele parece que, primeiramente, né, parece que ele tem prazer em viver na mentira, né? O ser humano gosta de se enganar, gosta de ser enganado e gosta de acreditar em mentiras. E o nosso mundo, nós podemos dizer assim que ele é envolto por mentiras. Então, muitas coisas são contadas para a gente. Quando você entende que está por trás, né, nos bastidores, você vê que não é nada daquilo. Tudo é uma grande farsa. Quer ver um exemplo? Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? É, o naufrágio do Titanic. O que que nós aprendemos sobre o naufrágio do Titanic? Ah, foi algo por acaso que o navio bateu lá no iceberg e aí afundou. E aí, quando nós vamos ver a verdade, a gente vê que não foi nada disso, né? Isso foi uma mentira que foi contada para nós. Uma das, né? De várias mentiras. Então, além do ser humano viver na mentira, quando ele tem contato com a verdade, muitas vezes ele não se firma na verdade, assim como Satanás. Satanás conhece toda a verdade, mas aqui Jesus diz que ele não se firma na verdade. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, como eu falei para você, já estudei a Bíblia com algumas pessoas, com várias pessoas, e algumas terminaram o estudo. Mas, infelizmente, ao terminar o estudo, essas pessoas não se decidiram pela verdade, elas não se firmaram nessa verdade que elas conheceram. E aí elas continuaram nas suas vidas, né? Continuaram na prática do pecado, continuaram fazendo as mesmas coisas. Apesar de terem o conhecimento da verdade, essa verdade não teve poder de transformar a vida delas. Por quê? Não porque a mensagem em si não tivesse poder, mas porque elas escolheram não se firmar nessa verdade. E aí realmente Deus não pode fazer nada por aqueles que tomam essa decisão. Então, meus amigos, resumindo, muitas pessoas não serão salvas porque nós vimos 5 motivos. Primeiro, não querem se esforçar para entrar pela porta estreita, não querem lutar pela sua salvação, tá? Segundo, não estão dispostos a ouvir a verdade de Deus porque não conhecem a Deus. Terceiro, não estão dispostos a ouvir a voz de Jesus porque não são da verdade. Quarto, não querem conhecer a verdade porque não são de Deus. E quinto, não estão dispostos a se firmar na verdade. E aí, meus amigos, dessas várias pessoas com quem eu já estudei a Bíblia, e antigamente eu estudava de forma presencial, né? Teve uma época na minha vida que eu estava estudando a Bíblia com 11, não digo pessoas, porque algumas tinham mais de uma pessoa, né? Mas 11 lugares diferentes de uma vez. E isso não é saudável, pode ter certeza, né? Não é de Deus isso não. Não presencialmente, mas aqui, do ano passado para cá, né, devido à pandemia, eu descobri aqui essa ferramenta e nós estamos usando até hoje. E aqui, sim, aqui não tem limite, né? Quanto mais pessoas para ouvir a mensagem, melhor. Mas desse grupo de pessoas, aqueles que terminavam, desculpa, eu via em algumas pessoas uma sinceridade, né? Aquelas pessoas que
eu via assim que tinha um interesse maior pelo estudo da Bíblia, eu chamava essas pessoas de sinceras. Essas pessoas são pessoas sinceras. Então, o que seria essa pessoa sincera? São essas pessoas que eu percebia um verdadeiro interesse delas pela palavra de Deus. Outras, a gente percebe, né, que a pessoa, não sei nem por que que ela tinha aceitado estudar a Bíblia. Algum motivo, mas que não era um motivo verdadeiro, né? E aí, meus amigos, geralmente esses que eram as pessoas sinceras, né, que eu percebia isso nelas, eles foram, né, até o final do estudo bíblico. Enquanto os não sinceros, né, a maioria não terminou, como eu já falei para vocês. E aí eu pensava que toda pessoa sincera, ela seria salva. Antes eu acreditava assim, mas hoje, após analisar vários exemplos, eu entendi que não. Muitas pessoas sinceras se perderão na sua sinceridade, tá? Sabe por quê? Porque elas não permitiram que a sua sinceridade se manifestasse em atitudes. Ou seja, elas não tomaram uma decisão firme ao lado de Jesus e ao lado da verdade, mesmo sendo pessoas sinceras. E isso aqui que eu estou falando para vocês, meus amigos, é algo muito triste. São pessoas que você percebe que elas poderiam tomar uma decisão ao lado de Jesus, tomar uma decisão ao lado da verdade, mas que elas não fizeram isso, não permitiram que Deus fizesse a obra completa na vida delas, né? Não tomaram essa decisão. Deus, ele não decide por nós, meus amigos. Somos nós quem tomamos as decisões. E aí, isso me faz lembrar de um texto do livro Caminho a Cristo que diz assim, ó: o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Meus amigos, como será triste no dia em que nós comparecermos diante de Deus, no dia que pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas que não tomaram a decisão firme, uma decisão firme ao lado de Jesus, que não chegaram ao ponto de render a vontade a Deus, que não escolheram ser cristãos, até desejaram ser cristãos, mas não escolheram ser cristãos. Não tomaram essa decisão, uma decisão firme. E aí, meus amigos, que triste será quando essas pessoas comparecerem perante Deus e descobrirem que estão eternamente perdidas. Meus amigos, nós devemos sim ser pessoas sinceras, mas essa sinceridade precisa se manifestar em atitudes e decisões firmes ao lado de Jesus e da verdade. Concluindo essa mensagem, eu quero dizer que você dificilmente vai encontrar alguém que esteja disposto a estudar a Bíblia com você de uma maneira séria e clara, apresentando as verdades da palavra de Deus, sem cobrar nada por isso e ainda dizendo para os seus alunos: não acredite em mim, estude a Bíblia por si mesmo. Isso é raríssimo nos dias de hoje, meus amigos. E isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, e você que é meu aluno sabe disso. Mesmo assim, infelizmente, são poucos que querem estudar a Bíblia com seriedade. Muitos acham que é melhor parar os estudos, e aí param por diversos motivos. Alguns param pelo simples fato de se depararem com a verdade e essa verdade não agradar à pessoa. E isso é muito triste, meus amigos. Já vi isso acontecendo algumas vezes. A pessoa se depara com a verdade e aquela verdade não a agrada, ela entende que aquilo é a vontade de Deus para a vida dela, mas por aquilo não agradar a ela,
ela prefere permanecer com aquilo que ela acreditava. E aí ela rejeita aquela verdade e acaba desistindo de estudar a Bíblia. Muitos acham que é melhor permanecer nas suas igrejas. Isso, aqueles que já pertencem a alguma igreja, né? Mesmo que essa igreja não ensine toda a verdade. Por quê? Porque é mais cômodo, ou por causa das amizades, ou por qualquer outro motivo. O problema, meus amigos, é que mais importante do que ser cristão é você ser um cristão que faz a vontade de Deus. Então, não basta apenas ser um cristão, mas você precisa ser um cristão que faz a vontade de Deus. Então, se você está estudando a palavra de Deus e você encontra uma verdade que não lhe agrada, você não deve rejeitar essa verdade simplesmente porque ela não te agrada. Você deve pedir forças de Deus para colocar em prática na sua vida. E se você percebe que a sua igreja não ensina toda a verdade, você não está no lugar certo. Você precisa procurar uma igreja que ensine toda a verdade. E aí, meus amigos, como eu disse, não basta apenas ser cristão, nós precisamos ser um cristão que faz a vontade de Deus. E não sou eu quem estou dizendo isso, foi o próprio Jesus quem falou. Está aqui em Mateus 7, você pode abrir sua Bíblia aí, Mateus 7, verso 21. Jesus disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Jesus quem falou, não sou eu que estou falando. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, não basta apenas não basta apenas ser cristão. Você precisa ser um cristão que faz a vontade de Deus. E são esses que vão entrar no reino dos céus, disse Jesus. Então, meus amigos, mediante essa experiência que eu contei para vocês, a minha experiência, né, muitas vezes eu me senti desmotivado de continuar esse trabalho, muitas vezes eu quis parar, mas Deus sempre é, nos anima, né, renova as nossas forças, e o que mais renova as nossas forças é quando nós vemos os frutos desse trabalho, né? E aqui, por exemplo, nós temos um fruto desse trabalho, que é a Dona Rosa, que lá mais no começo desse ano começou a acompanhar a classe bíblica e que tomou uma decisão pela verdade e que continua aqui firme e forte na classe bíblica verdade. E isso é o que nos motiva a continuar esse trabalho, né? É ver que ainda existem pessoas sinceras que, ao terem contato com a verdade, elas tomam a decisão por essa verdade. E outra coisa que me motiva, e esse é o último texto que nós vamos ler, está aqui em 2 Timóteo, aliás, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 1 a 4. E aí nós vamos concluir a mensagem. Aqui o próprio Deus, ele nos ordena a pregar o evangelho, a falar para as outras pessoas. Vamos ler o verso 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, adverte, né? Com toda longanimidade e doutrina. Então, essa é a ordem de Deus. Levi, Maria, Jusilene, Cátia, Rosa, Rubem, Sebastião, prega a palavra, insta com as pessoas, insiste com elas, quer seja oportuno ou não, quer as pessoas te ouçam ou não.
corrige baseado na palavra de Deus, repreende baseado na palavra de Deus, adverte as pessoas com paciência, apresentando a verdadeira doutrina. E olha só, meus amigos, o que Deus diz que vai acontecer nos nossos dias. E aí, analisem para ver se não é exatamente isso que está acontecendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a doutrina verdadeira. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vejam, meus amigos, o que eu falei para vocês que acontece, né, na minha experiência com várias pessoas que eu já estudei a Bíblia, isso tudo já estava revelado na palavra de Deus. Jesus disse que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, a doutrina sadia, né, verdadeira. Pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, aquilo que as agrada, né, como que sentindo coceira nos ouvidos. É como se elas ouvissem a verdade e aquilo desse coceira nos seus ouvidos. E o que que elas vão fazer? E se recusarão a dar ouvidos à verdade. E vão preferir as fábulas, as mentiras, os enganos, as falsas doutrinas. Então, meus amigos, isso está escrito e é o que sempre aconteceu no mundo e é o que vai acontecer até a volta de Jesus. Infelizmente, a maioria das pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade, mas, como eu falo, enquanto houver uma pessoa disposta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a verdade, haverá uma pessoa disposta a pregar essa verdade para ela. E, graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade de pregar essa verdade hoje por meio da tecnologia, né, à distância, e assim eu consigo alcançar mais pessoas, e isso é uma grande bênção para mim, e esse é um trabalho que eu pretendo fazer até a volta de Jesus. E sei que não tenho muito tempo para fazer esse trabalho, porque esse dia já está bem perto, né? Jesus já está muito perto de voltar. Eu sei que vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder utilizar esse recurso da tecnologia, e aí Deus vai nos mandar para onde Ele quiser, para que a gente pregue o Evangelho em todo o mundo, né? A todas as pessoas. E aí é esse povo que vai ouvir e aceitar a verdade que estará preparado para o encontro com Jesus. E eu espero que você se una a esse povo, que você estude a Bíblia para conhecer a verdade, e ao conhecer que você se firme nessa verdade e que você possa falar nessa verdade para outras pessoas também. Então, esse é o meu desejo para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos concluir essa mensagem agora fazendo uma oração. E depois, quem quiser pode ficar à vontade para comentar, para fazer alguma pergunta. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor, por meio dessa mensagem. Muito obrigado, porque o Senhor falou a cada um de nós por meio dessa mensagem, e nós vimos aqui, Pai, das dificuldades que nós, como seres humanos, temos de alcançar a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, são poucos os que serão salvos, mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a fazermos parte desse pequeno grupo de pessoas que será salvo, que vai receber a vida eterna quando Jesus voltar. Que nós sejamos teus instrumentos também para a salvação de outras pessoas, especialmente dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que nós amamos, daqueles com quem entramos em contato. Sejamos teus instrumentos, Pai, para levar essa verdade a outras pessoas. E assim, Pai, possamos não só apenas pregar essa verdade, mas possamos vivê-la também na nossa vida. Que
tudo aquilo que nós sabemos ser da tua vontade, Pai. Nos dá forças, nos dá vontade, nos ajuda a escolher, fazer a tua vontade na nossa vida. Abençoe cada um dos nossos amigos que acompanharam essa mensagem, que eles continuem te buscando de todo o coração. E é isso, Pai, que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Agradeço a presença de vocês. Obrigado por terem ficado até o final. Minha mãe, Maria, a Jusilene, a Kátia, a Rosa, o Rubem, meu pai, Sebastião. Eu vou encerrar aqui, não a transmissão.